Bom, que bom tê-los aqui. Muitas saudades também de nossos encontros, né? Sobretudo quando fazemos as nossas aulas de Aliana. Fico feliz porque muitos de vocês estão aqui. E temos novidades. A nova turma do Practitioner está se abrindo agora. E também a primeira turma de terapeutas alianos está começando a se formar. Então, fico muito feliz com tudo isto. E ainda tem algumas novidades que têm que ser confirmadas nesta semana, uma certificação internacional sobre a Aliana para que vocês possam, possam praticar o Aliana em qualquer parte do mundo, por exemplo. Já vai ser confirmada nestes próximos dias, mas até aqui tudo está certo. E gostaria de apresentar um vídeo para vocês, para começar. Permita-me colocar este vídeo. Como eu comecei, procurei a terapia elétrica, porque já conhecia o doutor Juan, já de palestras, de alguns vídeos que eu já tinha assistido do doutor Juan e congressos que já tinha participado, e por coincidência eu tinha acabado de comprar um livro da terapia aliana, que foi lançado. Eu comecei a ler, comecei assim, a ficar impressionado com os conceitos e com a forma com que era abordado, com que a terapia abordava o bem-estar, o próprio nome da terapia aliana, que é trazer luz da escuridão. Então, nossa, foi uma coisa que me deixou assim bastante animado em seguir fazendo esse tipo de terapia. E eu estava passando por um processo estou passando por um processo de ressignificação na minha vida, de transformação, de buscar novos conhecimentos, novos ares. E, assim, nesse processo a gente fica meio perdido, às vezes fica meio indeciso, com medo de seguir tomar algumas decisões. Então, assim, eu estava precisando de algo que me fizesse me retomar tempo, que pudesse retomar esse equilíbrio, de maximizar assim, o bem-estar. E uma das principais pontos que acho que a terapia ariana pode trazer para a gente, que é um dos conceitos da terapia ariana, é a plenitude interior. E é justamente isso que eu estava procurando na terapia ariana, e eu comecei a fazer o curso primeiramente, fiquei encantado com o curso e depois eu comecei a fazer a terapia com o Dr. Juan e a gente segue até hoje fazendo as nossas sessões. E os resultados, assim, eu posso dizer que são, para mim, foram ótimos, excelentes, porque é um processo de autotransformação que a terapia Adriana proporciona para a gente. Porque todas as sessões, eu posso dizer que eu saí com um aprendizado. O doutor me fez enxergar alguma coisa que eu não estava conseguindo, por estar dentro do processo e por estar na, tão envolvido com a situação, eu não conseguia enxergar. Então, assim, a terapia aliana, ela te ajuda nisso, né? Te traz um esclarecimento, né? Um esclarecimento para a sua vida, para que você possa atingir o seu melhor. Então, eu comecei a ter mais autoconfiança, eu comecei a colocar meus processos para frente, minhas ideias que estavam paradas, eu também comecei a andar com isso, vi a importância do autocuidado também na terapia diária, então comecei também a trabalhar essa parte do autocuidado também. Então, acho que foi excelente, assim, os resultados para mim foram ótimos, e eu recomendo muito para quem quiser e tiver é, buscando essa transformação, esse autoconhecimento, essa plenitude interior, tentando maximizar o seu bem-estar no seu dia a dia, na sua vida. Eu acho que a terapia ariana pode ser de grande ajuda nesse momento para quem estiver interessado, né, nessa
autotransformação. Por isso eu acho que é muito importante buscar esse recurso, é um recurso que a gente tem, que é fantástico, assim, toda a construção da terapia, do conceito, é muito bonito, então, assim, eu acho que vale muito a pena. Chegou a fazer a terapia holística aliana foi, primeiro de tudo, eu já conhecia o livro do Dr. Juan, já conhecia o trabalho do Dr. Juan, já tinha aplicado, que eu li o livro com o meu filho que é autista, e eu me encantei pelo trabalho do Dr. Juan, pela terapia pessoal, né, fazendo acompanhamento com ele. Então, isso, quando ele abriu ali o curso, eu disse, gente, eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer, aprofundar o trabalho dele, porque realmente transformou e mudou a minha vida e o meu olhar terapêutico como terapeuta também. Então, trouxe muita clareza, muita direção para o meu trabalho. Aplicando e fazendo o que eu aprendi na terapia holística aliana, me trouxe um olhar para se cuidar e principalmente uma direção para o meu tratamento. Eu acho que quando a gente se conhece, quando a gente começa a aplicar aquilo que a gente está aprendendo, primeiro em nós, tudo clareia e aí sim a gente está preparado para trabalhar com a outra pessoa, né, com quem vem de encontro conosco. Então, acho que a terapia aliana ela traz muitos olhares para várias áreas diferentes, com uma clareza, com uma simplicidade, que quando a gente aplica, a gente se pergunta, meu Deus, e só isso? E funciona, porque assim, tu vê o resultado na prática, tu vê uma harmonia na prática, na tua vida. Que dúvida, né? Eu recomendo a terapia aliana tanto para as pessoas que queiram passar por processos terapêuticos, mas para quem também quer ser um terapeuta aliana, porque realmente transforma a vida das pessoas, transformou a minha vida, a da minha família, primeiro a minha, depois da minha família, e eu vejo os resultados também com as pessoas que eu atendo como terapeuta, o quanto traz essa clareza no dia a dia. Então, indico a todos, né, que venham fazer o curso com o Dr. Juan, que passam por terapia com ele também, porque vale a pena. Olá, eu me chamo Mauri Júnior, moro aqui em Chapecó e estou fazendo um curso de terapia aliana e quero compartilhar com vocês alguns motivos, algumas curiosidades. A cada aula da terapia aliana, a gente se sente mais entendido sobre a nossa vida, sobre as coisas que estão acontecendo. A gente passa a olhar a vida com um novo olhar, um olhar de acolhimento, um olhar de compreensão. Aprende que existe uma sincronicidade em tudo que a gente vive, existe propósito na natureza, existe propósito na nossa vida. E a gente começa a ser feliz quando começa a buscar esse propósito. E a Liana tem sido esse farol, iluminando o nosso caminho em busca do nosso propósito, da nossa realização pessoal e espiritual. Eu me sinto muito feliz, muito encontrado nessa nova busca, nesse novo estudo. E se você se sentir tocado, sugiro que você busque conhecer mais, busque conhecer a Diana, porque é um chamado. É isso. Muito bem, foram algumas palavras de nossos companheiros, né, dentro do Aliana, e mais testemunhas, desta vez se pegaram eles. Mas você tem muito, muito aprendizado mesmo dentro de todo o processo para todas as pessoas que fazem parte, e fazendo uma introspectiva, porque para nós dentro do Aliana, o histórico, a história da pessoa é muito importante. O Aliana tem 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, comecei no ano 1996. E a primeira vez que dia conhecer o Ariano foi em 2003, mais ou menos. Então, já passou uma boa época. E até o ano passado que começamos já com uma formação séria, formal, enquanto Ariana, uma Ariana mais, com maior maturidade, perdão,
que nos ajuda a ver a vida de um jeito diferente. Não se trata de um curso que procure uma certificação massiva de terapeutas. Não, esse não é o propósito do Aliano. Se procura que as pessoas que vão ajudar outras pessoas sejam as pessoas certas, que tenham a vocação, que tenham o interesse, que tenham o carinho para ajudar os outros. E que através daquela dedicação possam também transformar as vidas das outras pessoas, transformando-se a si próprios. E esse é um dos fatores tão importantes dentro do Ariana. Para as pessoas que não conhecem o Aliana, é um sistema, né, um método que utiliza, sobretudo, informação, a diferença de outros sistemas energéticos aonde se utiliza energia. O conceito é diferenciado. Unifica situações, unifica conceitos energéticos, sim, mas também psicológicos. Todos estes baseados na informação. Para o Aliana, a visão da informação é muito importante, porque a informação é antes da energia. A energia já é uma coisa tangível, a energia já é é material, mas a informação ainda é sutil. Mas tudo aquilo que afeta na vida de uma pessoa está dentro da informação. E nós, como seres humanos, somos informação, porque somos criados através daquela informação que está em nosso ADN, DNA, que está em todos os nossos genes. Tudo aquilo é informação já física, né? Nós temos aquela informação que vemos trazendo de experiências de vidas passadas, que vemos trazendo de o nosso bagagem interior. E aquelas experiências, aquelas informações modificam a nossa forma de olhar o mundo. Mas, além disso, nós, né, na vida presente, temos aquela facilidade de acrescentar informações, informações que podem trazer traumas, inconvenientes, experiências na vida que nós não queremos vivenciar mais. Os processos dentro do Aliano não são processos lentos, aonde a pessoa deverá passar por eternas terapias, 100 terapias, 10 anos de terapia, 5 anos de terapias. Naturalmente, respeitando os conceitos de cada uma das terapias. A primeira coisa que a mim me motivou como criador do Aliana é solucionar a minha dor. Isso é o que eu pensei. A melhor forma de solucionar a minha dor. E a verdade, eu não tinha tempo para fazer um investimento para solucionar a minha dor, para dar uma solução, de pensar, daqui a 3 anos vou começar a solucionar a minha dor. Ou depois de 5 anos de fazer todo este processo, vou dar uma melhoria à minha dor. Eu queria, com urgência, melhorar. E penso que muitas pessoas também estão dentro disso, né? Elas querem se melhorar já, querem ter uma melhoria já, eles querem ver uma luz no final do túnel, como se poderia falar, já. E a Liana tem a possibilidade de oferecer isso, porque a Liana é uma terapia muito ativa, aonde o terapeuta tem a possibilidade de empatizar, que não significa, dentro da Liana, empatizar não significa que goste da pessoa. Empatizar é a possibilidade do terapeuta sentir a dor da pessoa para identificar quais são os movimentos certos que poderia fazer para obter aquela transformação que tanto precisa. Isto se pode dar sempre quando permita também a pessoa que
está passando pelo processo. É, é, é uma coisa que, se a pessoa não deseja melhorar, então também não vai acontecer nenhuma coisa, né? É algo que deve de ser desejado pela pessoa também e deve fazer aquelas modificações, aquelas movimentações que são recomendadas pela terapia. Então, é uma terapia muito ativa. É uma terapia que depende também do terapeuta. E falo por mim, eu gosto de ter controle das coisas. E eu não conheço ninguém que não goste de ter controle das coisas, né? Muito se fala de soltar, de não ter controle, tudo isso. Mas na hora certa, nós queremos ter controle de nossa própria vida, queremos ter controle de algumas situações, queremos ter controle sobre muitas coisas que acontecem. Portanto, a Liana depende muito também do terapeuta. Enquanto mais ciente esteja o terapeuta de si próprio, enquanto mais tenha trabalhado em si um terapeuta, melhores resultados vai ter durante a terapia. E aquele processo de autoconsciência, aquele processo de entendimento de si próprio, aquela consciência de suas próprias informações, é básico para o nosso crescimento. Eis assim que se propus em um determinado momento no ano passado, porque foi uma movimentação, uma decisão, estava todo practitioner e toda terapia em um só curso. E olhando a quantidade de temas, o temário, né, todos os capítulos, todos os módulos, percebi que ia ser muito e um tanto confuso também. Então, se dividiu em dois. O Ariana Practitioner, para a pessoa que quer praticar, que quer saber o Ariana, que quer ter a possibilidade de aplicar primeiro em ela própria. Também pode praticar em outras pessoas, mas sobretudo em ela própria. Então, se abriu a possibilidade de fazer o Practitioner Aliana para que a pessoa possa ter aquele acercamento com a informação, possa se conhecer melhor, possa ter controle sobre suas próprias experiências e trabalhar por si mesmo. E depois se abriu naturalmente já o curso de terapeuta. E o curso de terapeuta está direcionado para todas aquelas pessoas que querem desenvolver a habilidade de trabalhar com as outras pessoas. E ali vão ter todas as ferramentas necessárias para saber como fazer uma abordagem com outras pessoas. Seja que alguém vá trabalhar profissionalmente frente com a Liana, ou seja, que a pessoa vá fazer para seu próprio entorno, para sua própria família, para si próprio, são ferramentas muito úteis que eu, na minha vida pessoal, utilizo o tempo todo. Então, o Ariana tem um leque de possibilidades para fazer e é muito adaptável. É muito adaptável. Há várias pessoas que já estão adaptando também para o seu tipo de terapia. Entre elas está nossa amiga Valdirene, que mora na Suíça. Vamos ver aonde está. Ali De está rosa. ela. Vou poner maior aqui. Olá. Ali está. Então, Val tem uma experiência muito bacana também com a Aliane, ela está na Suíça. E
está desenvolvendo uma coisa bem interessante. Uma coisa bem interessante. Verdade. Nos pode contar? Posso contar como eu cheguei no curso antes? Pode. Tenho tempo? Então, a palavra liana me chamava muita atenção. Eu não conseguia participar desse grupo terapêutico devido ao fuso horário e à vida. E esse ano eu estava comecei numa transformação, uma procura de transformação, uma necessidade de transformação profissional e de vida. E já tinha começado um curso de nutrição, nutricionista, para nutricionista ano passado. E tive um contato um pouco mais, conheci um pouco mais as meditações do Dr. Juan Danilo na internet, encontrei meditação elemental e percebi uma mudança já em mim. E em seguida, uns 2, 3 meses depois, teve a live, essa mesma live, ele propondo, falando sobre o curso Aliana Praktiana. E eu disse, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que fazer e conhecer o que é essa terapia. E eu estava necessitando mesmo, pessoalmente, estava com várias questões pessoais, mudança de trabalho, querendo mudar de trabalho. E aí comecei a fazer, me inscrevi, comecei a fazer o Aliana Praktiana, fazer o curso. E comecei a estudar, anotar mínimos detalhes, até as palavras, as vírgulas que ele dizia, eu anotava. E comecei a colocar em prática. Todos os exercícios eu colocava em prática, em casa, com amigos, com amigas que vinham, em casa, com o marido, com tudo. Comecei a realmente colocar em prática. Já me vi praticando a Aliana. E como eu estava nessa questão de transformação profissional, eu estava fazendo nutrição, mas entrei num período de uma deprima, uma falta de confiança enorme em mim, estava pensando até em parar a minha formação. Mas já estava fazendo também o curso da terapia, e aí comecei a fazer a terapia com o Dr. Juan. E aí, nessa terapia, surgiu uma ideia, uma vontade que já era minha, porque eu nunca o fato de fazer a nutrição era para conhecer, um dos incentivos maior foi o açúcar. Minha mãe era diabética e eu queria saber o que esse açúcar fazia com a gente, o porquê disso, porque que me falavam do problema do pâncreas, eu não sabia o porquê. E aí me interessei, e na terapia surgiu a ideia de unir os dois, veio naturalmente. Eu comecei a colocar o que eu aprendia na terapia, incluindo na nutrição, porque o meu intuito é levar bem-estar para as pessoas, saúde, né? Não é a estética. A minha vontade é essa, de auxiliar o outro a ter um bem-estar. E aí foi surgindo, foi gerando esse bebê, vamos dizer assim, e eu uni a terapia com a nutrição, fui unindo. Estou nesse projeto, já estou até trabalhando, já tenho já algumas pacientes que estou trabalhando já com demos o nome, né? Porque não é um projeto só meu, porque como meu terapeuta também meu coach de terapia da nutrição holística Aliana Praktiana. E já tenho até feedback das clientes, das pacientes já, da transformação. Foi uma transformação da minha vida pessoal, porque me permitiu me conhecer e me assumir como terapeuta, me assumir como aquela que tem vontade de sarar as pessoas, de me curar primeiro e de levar isso para as pessoas, né? Então, eu, mais do que ninguém, posso indicar e falar que vale a pena, já fiz outros cursos, e é um curso excepcional, e para mim foi uma evidência juntar os dois, a Aliana e a nutrição e o trabalho. Falar mais ou menos isso. Muito obrigado, Val.
Estou muito feliz de poder estar aqui, E falar e estou dar esse também depoimento. muito feliz porque é um dos resultados, né? É isso que se está procurando, pessoas que querem ajudar as outras pessoas, que sintam motivação, que sintam felicidade com o que estão fazendo, sem cair naquela fantasia, né? Porque também vivimos um mundo de fantasia onde oferecem absolutamente tudo. E a verdade não é esse. Verdade. O Aliana e o propósito do Aliana é ajudar que a pessoa encontre suas capacidades e que possa fazer o melhor para si próprio e o melhor para as outras pessoas. Muito obrigado, Val, Eu que agradeço, por muito participar. obrigada. E a história é muito legal, por isso eu queria também que você conte para a gente. Muito Tem obrigado. mais um detalhe. A Aham. Aliana trouxe transformação no meu lar, trouxe transformação nas minhas atitudes, trouxe transformação também na parte saúde. Posso acrescentar? Pode, claro que sim. Porque nesse mesmo período teve meu marido foi descoberto 2 tumores no pâncreas justamente e um no rins, e ele foi operado no dia 13 de setembro, e aí eu pude realmente colocar todas as formas da Liana em prática, tudo que aprendi foi uma oportunidade de estágio intensivo da prática da Liana. E ele teve experiências incríveis, né, com a prática, eu fazendo a aplicação da Liana, que nos trouxe, que para ele trouxe mais uma confiança. Eu precisava de alguém do meu lado que me desse esse apoio, porque né, não tem como eu não trabalhar com a terapia e com a nutrição. E ele foi a olhos vistos a mudança, a ajuda ao auxílio da terapia na reconstrução dele pós-operatório, antes da cirurgia também, e o pós-operatório para auxiliá-lo na recuperação. E vimos assim a diferença quando eu aplicava, dar um exemplo para vocês bem físico. Ele teve um problema gástrico, teve que colocar sonda gástrica nele, e o ventre dele começou a inchar, inchar, inchar. Imediatamente pedi socorro ao doutor Juan, estou usando as formas da terapia certa? Ele me orientou, comecei imediatamente a colocar em prática, e assim, foi nem um minuto, começou a dar resultado, ele já começou o intestino começou já a funcionar, e impediu de ter que fazer algo mais sério nessa parte. E assim foi todo o processo até agora, até então, que está sendo a recuperação, juntamente o tratamento alopático com o tratamento da terapia Liana. Muito obrigada. Muito Obrigada por obrigado. ser caminho. Ah, muito obrigado, muito obrigado. E isso é importante, que você pode ter resultados, né? Você pode ter Verdade. resultados e desde o início a pessoa que estuda tem resultados. Muito obrigado, Val. Muito Eu é que obrigado mesmo. agradeço a oportunidade. Obrigada pela sua generosidade também. Muito obrigada. Muito obrigado. E ali vemos, né, que todos temos a possibilidade de ter uma boa experiência com a Ariana, de crescer com a Ariana, de obter resultados. Tem mais pessoas que aqui eu sei que tem que ter resultados enquanto a Ariana, resultados muito bons. E mais uma coisa dentro de tudo isto, antes de passar a palavra para a Vânia. Com Vânia também temos trabalhado muito, sim, e, e é bem importante a possibilidade de começar a crescer,
E a Liana apresenta essa possibilidade, uma possibilidade para o nosso crescimento em todo sentido, emocional, crescimento na área da nossa consciência, fortalecer a nossa vida. Vamos ver o que nos conta Vânia. Vou colocar aqui para que todos possam ver ela. Oi, agora. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e Dr. Juan temos uma jornada juntos, né? E como tudo na vida existe, né, um processo. Então nós temos um processo e esse processo caminha feliz, porque os resultados pessoais, inclusive agora a gente enfrenta, né, um problema familiar, um problema de saúde de minha mãe, e foi fantástico, porque eu já estava dentro desse processo com o Dr. Juan já há um tempo, e como facilitou agora para esse processo que a gente enfrenta, então eu tenho visto o resultado do meu resultado atingindo outras pessoas, né? Então, assim, a gente adquire também uma certa maturidade, uma visão para a vida completamente diferente. Mas o motivo que eu levantei a mão, eu teria aqui a tarde inteira para falar de coisas, né? Nós temos realmente, como eu falei, uma história de vida, eu e o Dr. Juan, nesse sentido de trabalho pessoal. Mas também uma coisa interessante que de várias coisas que tem, a gente vai atraindo, como se a gente vai atraindo as coisas que a gente sempre sonhou, em termos de profissionais, em termos de, né, de assim, para que vá trazendo, as coisas vão acontecendo e vai chegando para a gente situações que a gente vai aplicando a Liana todo dia. E na minha vida, a Liana é 100%, porque em todo momento você pode aplicar e você tem o resultado. Agora, eu trabalho com adultos com autismo, com problemas mentais, de várias categorias. E uma coisa impressionante essa semana é que essas crianças, porque a gente fala crianças, ainda são adultos, então o nosso trabalho é dar a eles uma condição de vida, né, uma dignidade, trabalho, eles aprendem profissões também, né? Então, no meu caso, no restaurante e numa padaria, a gente aprende, a gente ensina a eles a serem profissionais, eventualmente serem contratados, né, pelas empresas e tudo. Então, damos a eles uma qualidade de vida, uma dignidade, né, uma profissão. Mas como nós, cada dia eles têm uma certa personalidade. Então, esse específico rapaz, ele tem um problema severo. E então tem dias que eles não se controlam bem, né? Então eu notei que ele chegou, ele estava diferente, porque quando você já começa a sentir as coisas com um grau maior dentro da Liana, é fácil você perceber certas coisas que não é do ambiente normal, né, da situação normal. Então, esse menino chega, ele não atende aos comandos que a gente dá, inclusive ele sempre vem com a gente fala uma babá, uma cuidadora, né, essa coisa toda, então eu vi que a menina também não estava conseguindo controlar. E aí o que a gente faz? Imediatamente foi um olhar e você aplica o Aliana. Então, eu fiz uma preparação que eu tenho certeza que vocês todos vão participar dos cursos, das classes, e vão aprender também. A gente tem uma certa preparação. Então, eu fiz essa preparação muito discreta, porque a Aliana também não tem necessidade de você... Ninguém nem sabe o que você está fazendo, a Aliana, para a pessoa. E eu olhei para o menino e dei o comando, né, com uma forma que a gente aprende também. E foi uma coisa de 3, não deu 3 minutos, ele volta, né, dentro da realidade ali, do ambiente, e começa a funcionar normalmente. E assim, foi uma coisa tão rápida, né, e ninguém percebeu. Aí todo mundo achou que, ok, agora ele resolveu trabalhar, mas não. A gente, como o trabalhador da área Liana,
Então, você sabe que aquilo trabalhou, aquilo funcionou, porque aquilo era uma informação. Então, você dá um comando, né, para que mude aquele quadro. E eu achei fantástico, dentre muitas outras coisas que acontecem no dia a dia, o caso desse menino, porque é uma pessoa que nem a mente está ali, entre aspas, né, muitas das vezes, mas ele aceitou aquele comando, ele aceitou aquele trabalho e na mesma hora, e interessante que a gente trocou os olhares, tá? Porque eles não olham a gente nos olhos, mas ele trocou um olhar comigo. Então assim, eu pensei, ok, a coisa trabalhou. Mas é isso aí, gente. Desculpa, eu tomei muito tempo, mas como eu falei, eu teria horas e horas e horas. E no âmbito pessoal é uma outra vida, uma outra visão, né? E não sou perfeita em nada, tenho muitas coisas para aprender no sentido de, né, me esforçar mais nos estudos, mas a prática é diária, com você, comigo, dentro de casa, no ambiente de trabalho, em todo lugar você aplica, né, essa terapia abençoada. Obrigada. Obrigado, Vânia, mas Vânia é muito esforçada, ela trabalha muito, ela se esforça muito para obter resultados, né? E obtém resultados. E é isso. Então, está aberto oficialmente, né, o Practitioner para as pessoas que desejam participar do Practitioner Aliana. E para as pessoas que já passaram pelo Practitioner, está aberto o curso de terapeuta Aliana, né? Vai ser a primeira turma que vai ser formada. E vamos a continuar com todo esse processo de autotransformação, de consciência e de felicidade, né? Porque todos os nossos encontros foram muito felizes, com coisas muito boas, temos rido muito, então é assim. E tem um bônus adicional, né? O terapeuta Ariana é que no final do curso eles vocês vão receber outro curso, que vai ser já aquele de pedagogia da gentileza, porque já vão ter todo o conhecimento para compreender o curso de pedagogia da gentileza. Então, é um curso que se adicionou no final, quando vocês já se formassem do Ariana, assim ninguém fica com saudade das aulas, porque nós vamos a continuar. Sim. Então, tem muito trabalho para em frente, bem, muitas coisas boas e, sem dúvida, vai ser para todos nós uma grande experiência. Agora, como fazemos todas as vezes, vamos a fazer a ligada, sim? E vamos a trabalhar as nossas informações. Uma coisa importante é trabalhar as nossas memórias. E quero propor a cada um de vocês, neste momento, eu gostaria que todas aquelas pessoas que não estejam com a câmera ligada, por favor, liguem a câmera. Sim, isso. E vamos a trabalhar em nossas memórias. E vamos a nós permitir conectar com aquelas memórias, com alguma memória em especial. Quero que feche os olhos, respirem, feche os olhos, respirem. O que está vindo para a sua mente? O que está chegando à sua mente? Reconheça aquela memória, aquela lembrança que está chegando para a sua mente.
aceite essa memória. Mesmo que seja uma memória difícil, mesmo que seja uma memória que traz algum sofrimento, aceite. Dê acolhimento a essa memória como se fosse uma criança. Dê acolhimento, aceite. Não recuse ela. Enquanto você está pensando, eu vou fazer a Ariana para todos vocês. Respirem fundo, mais um pouco. Podem abrir os olhos. O que aconteceu? Sim, para dar um pouquinho de contexto para as pessoas que nos visitam pela primeira vez, sejam sempre, sempre bem acolhidas, bem-vindas a este espaço que se faz cada 15 dias, né? Enquanto nós estávamos pensando nas memórias, eu comecei o trabalho com a Ariana, nós trabalhamos com informação, em ver a informação certa para todo o grupo, porque todos sintonizamos, né? Todos temos uma certa forma de memória que por isso estamos hoje aqui. E ali fiz um comando, trabalhei com formas enquanto vocês estavam pensando, o Ariana, e transmiti para todos vocês. Agora, sempre é bem importante que todas as pessoas que estão participando estejam com a câmera ligada. Aí existe uma restrição à Ariana. Não se pode fazer a Ariana uma pessoa que é completamente desconhecida, porque não se pode direcionar a uma pessoa que não se conhece, que não se está vendo. Então, necessariamente, você tem que trabalhar com a câmera ligada para poder fazer isto. Como vocês se sentiram com este Ariana? Quem gostaria de contar um pouquinho? Sim, Valdirene gostou. Ah, Valdirene está levantando a mão. Sim. Depois, Daniela, Diogo. Pode falar, Val.
Pode falar? Eu quase não falo, né? Hoje eu decidi falar. Senti muito bem, muito tranquila, pela primeira vez. Olha, o processo da Aliana é fantástico. Então, me senti muito bem, muito tranquila com a memória que me veio nesse momento presente. Muito obrigada. Me deu muita paz, segurança e tranquilidade. Obrigada. Bom, muito obrigado. Aqui temos a Daniela, Diogo. Oi, Juan, comigo foi uma coisa um pouco diferente. No começo eu estava bem calma Tá? e comecei a fazer um pedido e pensei assim, que eu consiga me lembrar, que eu consiga me lembrar do meu propósito, né? E aí eu comecei a imaginar algumas coisas, mas aí a memória mais natural que começou a chegar e que eu não impedi, eu não mudei o meu pensamento, foi uma escola antiga onde eu estudei. E aí, enquanto você ia, né, pedindo para a gente deixar a memória, não mudar, deixar ela fluir, começou a vir o cenário daquela época em que eu estudava lá, e aí foi entardecendo. Então eu vi o fim de tarde, aquela nostalgia, o sol da tarde, e aí eu comecei a entrar num processo muito emotivo, agora eu comecei a chorar, porque foi anoitecendo. Então, todo aquele brilho do sol foi escurecendo, 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 até que chegou o momento de eu sair da escola e voltar para casa. E aí eu comecei a lembrar de quantas vezes anoitecia e eu tinha que ir embora, caminhar uns 20 minutos até a minha casa, com aquele medo da adolescência, da infância, e eu lembrei de que muitos dias estavam frios. E você sabe da minha guerra com o frio, né? Com a escuridão. E aí, então, parece que fez um clique. Falei, nossa, desde essa época, eu acho que nessa época é que eu comecei a brigar com a noite, com o frio, porque eu caminhava sozinha. E tive que enfrentar muitos medos, porque era um bairro mais perigoso, né? E aí eu comecei a reforçar isso automaticamente. Falava, nossa, quantas e quantas vezes, quantos e quantos dias eu me superei e eu consegui sair daquele lugar seguro e ir para minha casa, passando por tantos medos, tantas dificuldades, mas eu sempre cheguei bem, né? Então, nossa, foi um processo muito engraçado, assim, eu terminei chorando e simples, né? Mas parece que conectou um pouco esses medos que eu tenho hoje, né? De vez em quando vem com alguns gatilhos, o frio, por exemplo. E me recordei desse momento que eu não pensava nisso há muito tempo. Foi muito legal, gostei. Agora é consciente, né, disso e sabe um pouco o histórico. Agora está ciente quando começou e quando nós reconhecemos quando começou aquilo, começamos mesmo já a liberar-nos. Legal. Muito bom. Obrigada, Rua. Muito obrigado. Temos aqui a Silene. Oi, Silene. Oi, bom dia a todos. A minha memória foi assim bem emotiva em relação assim à família, né? Assim, uma memória que vem me acompanhando há um bom tempo já. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas no caso assim, como assim as pessoas não se cuidam, acabam se adoecendo. E alguém, um membro da minha família, né, isso aconteceu e levou até a morte. Porque a gente não se cuida e abandona a própria criança, o corpo. E por que que isso acontece? Eu culpo, assim, as pessoas, né? Tipo assim, a memória era assim, por que que você não cuidou de você mesmo? Porque cada um tem o dever de cuidar de si mesmo, certo? Então, com isso, a memória, assim, eu aceitei e trouxe isso para mim. A gente julga as pessoas e, de repente, está fazendo a mesma coisa. E nesse sentido, assim, de se acolher, de se olhar, e aí que entra a terapia, porque todo mundo passa a vida, de repente você fica doente
e já é tarde, porque já passou o nível informático, energético, funcional, e já veio para o físico e não dá mais tempo. Você antecipa uma coisa que poderia ter sido trabalhada bem antes. E agora, mesmo que é dolorida, esta memória, nós podemos melhorar. Trabalhamos um pouquinho, Alcilene. Isso, Trabalhamos um pouquinho. Quero que feche os olhos, quero que pense na maisinha com muito carinho. Pense com muito carinho, com muito amor para com ela. E vamos fazer um compromisso. Enquanto eu faço a liana para você, eu gostaria que você faça um compromisso para ser feliz. A felicidade que ela não conseguiu, não atingiu nesta vida, você pode atingir. O bem-estar que ela não conseguiu, você vai se comprometer a ter em homenagem a ela, tá? Pode ensinar a ela que as coisas podem ser diferentes, tá certo? tá Então, quero que certo. pense em ela e quero que faça esse compromisso para com você mesmo e como homenagem para ela, tá? Tá certo. Enquanto eu vou fazer um pouco de silêncio e vou fazer a liana para você. Respire fundo, Silene, abra os olhos. Como você se sente? Eu me sinto muito melhor. É assim um compromisso que eu faço, que eu fiz, estou fazendo agora comigo mesmo, com a minha mãe e com toda a nossa família, assim, todos os antepassados, porque eu quero mudar essa história e a partir de hoje eu mudo ela. Trabalhando com a informação, com a Ariana, não tem para quê continuar vivendo, carregando uma Todos, coisa que não é boa, que é é, negativa. todos somos mestres, né? E alguns aprendizados são um pouco difíceis, são um pouco rudes na vida da gente. Mas, como poderíamos dizer de forma certa? A mãe também, mesmo pensando que poderia haver tido em algum momento uma atitude equivocada, deixa um profundo aprendizado. E esse aprendizado é que nós deveremos trabalhar na nossa vida para ser feliz, para ter paz, para fazer que tudo aquilo que nós estamos fazendo vale a pena. Então, isso é o mais importante. É dar um significado a tudo aquilo que vocês vivenciaram como mãe, como filha, para que todo aquele esforço que ela deu de si mesma para ajudar você, todo aquele processo de insegurança, de dor que ela padeceu, para que tudo isso tenha um sentido, para que tudo isso tenha um significado, para que tudo isso ajude para seu crescimento. Então, não tudo está perdido. A mãe está ali, mas
simplesmente tem que toda aquela dor ser ressignificada. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Silene. Obrigada a você. Nossa, desculpa. Imagine, é um grande prazer. Parece que estamos aqui, né? Nosso grupo, e por isso você faz os encontros, Ariana. E para quem Porque depois veja esse vídeo, é esse o propósito do encontro, Ariana, que nós consigamos estar em paz, felizes. porque Samara, e daí com Samara, acabamos. Ok. A memória que veio para mim também foi um pouco dolorida em relação ao momento da escolha profissional, que é o que eu venho me trabalhando muito em todas as terapias que eu estou no momento, e que eu sei que é a raiz de todos os problemas que eu estou tendo no momento, e que eu estou justamente tentando me trabalhar nisso. E aí ela veio naturalmente, que eu acho que de tanto eu já estar pensando que ela vem naturalmente. E aí ela foi realmente um pouco dolorosa. E também eu queria aproveitar o contexto só para perguntar o seguinte: esse curso é voltado para quem quer ser terapeuta ou se eu quero só para mim? O Aliana Practitioner é voltado para a própria pessoa, com projeções de se você depois quer ser terapeuta. Há essa Ah, possibilidade, mas ajuda para a própria pessoa. Mas, Samara, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos demonstrar aos nossos amigos como se faz esse processo empático. Gostaria que feche os olhos um momento, tá? E vamos permitir que o subconsciente de Samara fale um pouquinho para direcionar ela. Respire profundo. Samara, para facilitar o processo, eu gostaria que você, na sua mente, mantenha uma canção que você goste, uma música que você goste, a sua preferida. Simplesmente cante na sua cabeça. E eu vou passar a descrever algumas coisas. A primeira coisa que eu sinto de Samara, né, é uma sensação no peito, uma sensação que não é física, é uma sensação emocional, é uma sensação de experienciar, de ter a necessidade de experienciar coisas, de se emocionar com essas coisas, de encontrar engajamento com, com aquilo, como se falasse, eu preciso conhecer coisas novas, eu preciso de conhecer, de experienciar. É assim, Samara? Ok. A segunda coisa que eu sinto, isto um pouco mais físico, eu sinto uma pequena dor na mão direita, perto do polegar, mas vou interpretar esta dor. São coisas que eu procuro reter, mas não estou conseguindo reter. Sim, há uma espécie como de briga, não é? Entre reter e soltar aquilo. Então, estou em aquela dúvida. Mantenho isso ou solto isso? E isso traz um pouco de dor porque paralisa, né? Não pode ser uma dor física, mas estou sentindo como se fosse uma dor física. E traz desconforto. E o principal para tomar uma decisão é o desconforto que eu posso sentir a respeito. É assim, Samara? Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto calma. Sinto calma, estou confiante. Sinto tranquilidade. Pode abrir os olhos, Samara. Um aspecto da sua personalidade é que você procura manter a calma, né? Procura Isso. manter a calma, procura manter o equilíbrio, é uma coisa muito boa. E confie em você. Confie em você. Confie em suas capacidades, Samara. Confie
em todos os seus conhecimentos, que no final tudo vai dar certo. Sim, mas simplesmente confiar, aceitar as suas intuições. Tá certo? É assim vemos o processo que, para quienes vão entrar, né, já no terapeuta aliano, vão aprender a fazer isto, vão poder fazer este tipo de leitura empática para poder se sintonizar com a outra pessoa e ajudar melhor. Quero agradecer a todos pela sua companhia, quero agradecer a todos por haver ficado até este momento e ser parte também do Aliano. Um abraço em todos vocês e nos vemos proximamente já nas aulas. Muito obrigado por tudo e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada. Obrigada, gratidão.